Pronto. Vamos ver. Com vocês. É para a gente comentar alguma parte do subcapítulo, isso? Sim, por favor. Tá, eu sublinhei várias partes aqui, mas eu vou Ótimo. começar com a da primeira página, então. Eu acho que está Tá. ali, deixa eu ver, ali no finalzinho dessa primeira página, após o resultado, a partir dali. Tá. Pois o resultado não poderá ser um nivelamento coletivo do indivíduo para ajustá-lo às normas da sua sociedade, já que tal procedimento levaria a uma condição totalmente artificial. Eu sublinhei essa parte porque ela me remeteu a uma aula que eu tive. Eu estou cursando recém-psicologia, né? Eu me formo no final desse ano, mas estou no curso ainda. E semana passada eu tive uma aula em que a professora nos mostrou um edital do concurso público para psicólogos. E uma das funções que estava lá dos psicólogos, que a gente achou bem problemático, é que estava escrito assim: adaptar o indivíduo às normas da sociedade. Alguma coisa parecida com isso, sabe? E a gente se questionou, problematizamos essa parte, porque não é assim que funciona, né? Na verdade, que nem diz aqui, a sociedade saudável ela é feita de divergências, né? De pessoas que discordam umas das outras e que têm individualidades, subjetividades que devem ser respeitadas, né? Eu até vou problematizar um pouco mais, Audrey, que eu gostei muito do que tu levantasse, né? Porque, de uma certa maneira, todos nós nascemos num determinado sistema. Uma das coisas que mais dava certo, né, vamos dizer assim, porque eu já fui uma psicóloga credenciada pelo Sistema de Saúde do Banco do Brasil, né, vamos dizer assim. O Banco do Brasil pouco, vamos dizer assim, liberava os seus funcionários para serem tratados. Agora, era só uma questão de dizer que talvez o problema deles fosse afetar a produtividade. Como se necessariamente a função do psicólogo fosse deixar as pessoas produtivas para a sociedade ou para o sistema. Então, na verdade, essa é uma determinada pergunta, né, que também nos atinge: para o que nós trabalhamos? E o que é, essa é a pergunta também, a individualidade. E nesse sentido, se nós formos pensar um pouco mais adiante nessas questões que a psicologia junguiana levanta, né, vamos dizer assim, então aquilo que parece, entre aspas, normal para o terapeuta, não necessariamente é normal para o seu paciente. Então, o que ele está falando, o que ele fala nesse primeiro parágrafo, é justamente a respeito disso. Quem julga? Ou quem estabelece necessariamente onde se vai chegar? Ou o papel do psicoterapeuta é o papel de um juiz?
não deveria ser, né, de joelho. Embora às vezes nos coloquem nesse papel, né? Eu fiquei pensando bastante até nessa questão aí do que... fiquei pensando nisso do que tu falaste até, né, do banco, ok, que eles, quando fala que vai afetar a função, né, aí, não, ok, então essa pessoa precisa realmente de tratamento, e muitas vezes para a gente chega isso, e às vezes a gente vai justamente na contramão, tu não vai deixar a pessoa funcional para aquela função, ou para esse lugar, ou para o lugar que ela desempenha, às vezes dentro de um sistema mesmo, do sistema familiar, ou de qualquer que seja, né? Não, e nem do nosso, e é mais complicado, que não é nem nosso critério, tem que ajudar a pessoa a encontrar o dela, né? Então, é uma baita volta. E aí nós entramos... Pode falar, Fabiana, por favor. Eu vejo que a dificuldade é justamente aí no... Você serve, não que a palavra, né, a palavra servir, mas você serve a quem? Você serve a sua empresa que te contratou como psicóloga para os funcionários? Ou ali, naquele momento que você está com a sua paciente, com a funcionária da empresa, você serve a ela? E aí você fica nesse papel mesmo, né? De que tudo bem, eu sou contratada pela empresa, sou psicóloga, contratada pela empresa, mas eu estou aqui pelo funcionário, estou aqui por esta paciente, né? E não para encaixá-la em uma caixinha, colocar ela dentro dos padrões da empresa, ou do sistema familiar, ou do que for, né? Sim, nesse sentido, né, até complementando a tua resposta, né, porque todos nós vivemos também num sistema econômico. Sim. Então, tu tem que pensar pelos dois lados. Por um determinado lado, necessariamente que a pessoa não fique desamparada dentro de um determinado sistema econômico. Mas, por outro lado, a sua realização não é apenas isso também. Uhum. E é esse o dilema que a Audrey trouxe, né, no texto. É esse o dilema que o psicólogo vive, né, de conseguir costurar isso tudo. Olha, até indo um pouquinho mais adiante nessa discussão, que eu estou achando muito boa, tá? Quando eu comecei a estudar Jung, né, vamos dizer assim, eu comecei me interessando pelo assunto mandalas. Aí eu acho que uma das primeiras frases que eu li a respeito de mandalas, né, vamos dizer assim, o Jung dizia mais ou menos assim: as mandalas aparecem ou no momento em que o paciente está se individualizando, ou no momento que ele está esquizofrenizando. Aí eu, com 20 anos, né, levantou todos os cabelos da cabeça, né? Ai, meu Deus! A gente fica procurando muito por fórmulas. Mas como é que eu vou saber se é uma coisa ou se é a outra? E aí, né, aos pouquinhos, a gente também vai questionando, gente, o que eu acho muito bom. Afinal de contas, o que é normalidade? Né? E eu digo o seguinte: primeiro conceito, normalidade é uma curva média. A normalidade, ela é a curva média do comportamento do somatório. E isso deve levar em conta a cultura local,
né? Vamos dizer assim, a cultura do país, a cultura da cidade, a cultura familiar, tá? Então, isso num primeiro conceito, tá? Número 2, eu acho isso muito interessante. A palavra normal vem da palavra norma. E ao que as normas servem? As normas direcionam o teu comportamento quando tu te depara com uma situação onde tu não sabe como te comportar. Então, tu obedece o que está estabelecido. Então, se tu para questionar, tu até pode chegar nas mesmas conclusões, né? Vamos dizer assim, que o comportamento estabelecido pela norma pode ser adequado. Mas quando tu para questionar, existe uma construção de algo que antes era esvaziado e preenchido por uma pontezinha chamada norma. Então, quando as pessoas, de uma certa maneira, passam a questionar a própria forma de funcionamento, elas já não são mais normais, porque elas não precisam seguir as normas sem saber o que é que existe por detrás delas. Então, é uma questão de ir mais adiante do que simplesmente obedecer, mas saber por quê. Se aquilo é adequado para mim ou não. Então, eu diria que a diferença, né, vamos dizer assim, entre as pessoas que estão esquizofrenizando e as pessoas que estão se individuando é a consciência. Né? Por quê? Porque as pessoas normais, elas reagem por padrões. E quando tu conhece os próprios padrões, é impossível ter respostas que sejam sempre as mesmas perante situações semelhantes. Ok? Então, outra informação que eu considero extremamente importante é até mesmo o preconceito que nós todos, como terapeutas, lidamos, e eu não estou dizendo que eu faço diferente, tá? No Brasil, existe um determinado preconceito a respeito do que seja psicoterapia. Isso provém principalmente das linhas psicanalíticas, que são a maioria. Tá? Então, vamos dizer assim, o Jung fala claramente que quando ele começava a atender alguém, esse atendimento, ele se fazia de 3 a 4 vezes por semana. Por quê? E eu acho isso interessante. Ele não vivia de psicoterapia. E as pessoas, provavelmente, que ele se tratava, elas também tinham uma condição financeira muito elevada. Né? Então, na verdade, o que acontecia é que essas duas pessoas se reuniam, paciente e terapeuta, para tentarem buscar, né, vamos dizer assim, um determinado diálogo entre a consciência e o inconsciente.
a nível de, vamos dizer assim, pesquisa a respeito dos significados simbólicos, né, dos produtos que eram advindos, as imagens advindas do inconsciente do paciente. Então, por favor, gente, esse tipo de prática do Jung não tem nada a ver com encontrar o paciente uma vez por semana, já para começar, né? E vamos dizer assim, e o paciente vai para a terapia para contar os seus problemas. Não, não é isso. Né? E, inclusive, isso ele diz que é a primeira fase. É a primeira fase da psicoterapia. É quando as pessoas, em parte, ainda estão se conhecendo. Mas, eu vou falar os meus problemas, porque esse é o preconceito, né? Então, o terapeuta vai me dizer o que fazer. A psicologia junguiana não é isso. Ou esse ainda é o nível da psicoterapia, que a psicologia junguiana ainda é muito parecida com a psicanálise. E vocês podem me perguntar, e quantas pessoas evoluem daí para realmente, né, a pesquisa a respeito do seu próprio inconsciente? Raríssimas. Raríssimas. Um dos grandes problemas com os quais a gente se depara a respeito de cultura no nosso país é que nós estamos também cuidando mentalmente, muitas vezes, de pessoas que estão cuidando apenas da sua sobrevivência. Tá? Então, assim, não é uma questão de preconceito, tá? Mas quando a pessoa tem que cuidar apenas de determinadas preocupações a nível concreto, é muito difícil que ela venha se preocupar ou mesmo entender o que seja a questão simbólica. Então, grande parte da dificuldade de chegar a um fazer junguiano é o que eu chamo de deficiência simbólica. Ok esse parágrafo? Se quiserem discutir comigo, fiquem à vontade. Eu gostaria só que tu repetisse a última parte que tu falou. Desculpa, eu tava Viajando um pouquinho. viajando um pouquinho, exatamente. Um pouquinho muito. Quando o terapeuta é inteligente, e eu entendo que vocês todas sejam muito inteligentes, é muito fácil se ter uma conversa rápida com alguém, ou às vezes não tão rápida, né, para descobrir uma deficiência intelectual. Tá? Ok. Não precisa fazer teste, né? Vocês mais ou menos sabem que a pessoa tem uma determinada deficiência. Quem já tem uma determinada experimentação
no sentido de observar os seus próprios sentimentos e reações, observar os sentimentos, entender o significado deles e observar as suas reações perante esses sentimentos. Tá? A pessoa com essa prática adquire também aos poucos uma determinada maturidade emocional. E em pouco tempo, de uma certa maneira, fica razoavelmente fácil identificar quem sente e quem representa. Mas eu creio que a situação mais difícil é a possibilidade de se verificar a deficiência simbólica. Né? Por quê? Porque todos nós ocidentais consideramos que seja realidade apenas a concretude. Né? Vamos dizer assim, eu pego sempre um objeto qualquer, deixa eu ver. Prendedor de cabelo. Tá? Aí, vocês já trabalharam em hospital psiquiátrico? Não? Não? É importante, tá? Porque eu diria o seguinte, não é necessariamente um ambiente agradável. E as pessoas não estão lá porque elas querem. Mas se elas não querem, por que elas estão lá? É por alguma coisa que elas não controlam e não são coisas concretas. Aí vocês me respondam, por favor. A realidade não concreta é importante ou não? Ou seja, é a realidade das representações. Né? É através dessa realidade das representações, entre outras coisas, que a gente consegue reconhecer as pessoas, as coisas, consegue nomear, né? Vamos dizer assim, esse é o fulano, esse é o ciclano. Por quê? Porque tu tem um grupo de ideias, ou vários e vários e vários grupos de ideias. Isso me lembra o exemplo que deram, né? Eu vi uma postagem há anos atrás, né? Que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles diziam assim que os índios não conseguiam enxergar os navios. Tu acredita, Audrey, que eles não conseguissem enxergar os navios? Não. É que eram objetos que eles não conseguiam nomear. Então, se os portugueses apontassem, eu diria assim, a coisa, como eles não tinham nome para aquilo, então eles não conseguiam, não tinha representação. Então, eu diria assim, quando a gente fala navio, né, cada um de nós pensa num objeto mais ou menos semelhante com diversas diferenças.
E esse navio, a maneira como navega dentro de cada um de nós é diferente. E se ele nos assusta, ou se ele não nos assusta, ou se ele é pacífico, ou se ele é bélico. E isso é importante? Sim. Isso, em parte, é o que determina a nossa saúde mental. Então, o que quer, eu diria assim, a psicologia junguiana? Ela quer pesquisar esse mundo. Esse mundo dessas representações, junto com as suas relações. Agora, eu vou repetir, essa parte é importante. Para quem apenas o mundo das coisas, tu entende? É o que existe, essa pesquisa é impossível. Georgia, por conta Diga. disso que você diria, então, que a psicologia junguiana se faz difícil dentro da psicoterapia? Porque o paciente ele ainda está na concretude dele, na doença, no físico, no significado Eu vou dizer racional. eu vou dizer uma coisa que as pessoas acham graça. Mas não é por coincidência que absolutamente todas as religiões ocidentais tenham os seus, seja lá que nome tiverem, né, deuses fora de si. Então, o ideal, né, que é representado por Deus, é algo que está fora de mim. Ou seja, dentro de uma perspectiva junguiana, eu poderia dizer que isso é uma projeção. Mas é uma determinada projeção, né, vamos dizer assim, que coletivamente determina um comportamento. E volta para a questão da concretude, né? Porque se Exatamente. ele está fora de mim, é justamente aquilo que eu não vejo, que eu não dou forma, que eu não sei, está fora de mim. O que está dentro de mim é concreto. Eu vejo, eu sinto, eu sei. Ao contrário, né, Fabiane? Vamos dizer assim, o que está dentro de mim é um grande vazio. Não, sim, eu estou falando assim, que o que eles idealizam é isso, né? Que Uhum. o que é concreto neles é o que eles sabem, e aquilo que está fora é o que eles idealizam, né? É o Sim, Deus. sim. Então, se Mas eu sim, o que está estou dentro é o... por dentro, se por dentro eu estou esvaziado, né, vamos dizer assim, isso é o terreno fértil,
né? Vamos dizer assim, para a questão do consumismo. Se eu tenho uma alma esvaziada por dentro, e só o que vale, de uma certa maneira, é a realidade concreta das coisas, tu entende? Isso é o que forma o terreno fértil para que a gente tente preencher o vazio que se sente com coisas. E se vocês já experimentaram fazer isso, eu diria que basta voltar do shopping para perceber que ainda está faltando. Que nunca para de faltar. O legal é quando preenche com comida, né? Você come, e fala assim, cara, eu ainda tô com fome. Mas você acabou de comer. Não, mas eu ainda tô com fome. Pior é quando é a fome, tu não sabe do quê. Eu quero uma coisa, essa é a pior. Eu quero uma coisa, eu não sei o que, claro, comida o que tu quer, criatura, mas segue. Não se pode negar que nós sejamos nessa cultura, né, pessoas famintas permanentemente. E essa pandemia trouxe muita fome, né? Uhum. Então, vamos adiante no nosso texto? Eu gostei dessa introdução. Eu acho que nesse capítulo Jung passa por cima das questões dos tipos e volta para a questão dos sonhos que ele estava tratando no capítulo geral. Tá? Eu vou pedir licença para vocês para compartilhar um outro conteúdo, para vocês conseguirem entender como é que funciona essa questão dos tipos. Espera aí um pouquinho. Muito embora haja divergência entre os autores, eu vou esclarecer para vocês que eu sempre estudo Jung pelo Jung, tá? Ou pelos autores mais próximos a ele. Eu não costumo estudar o Jung pelos autores neo-jungianos, porque existe aí, eu entendo, uma determinada necessidade de fundar sua própria psicologia. E às vezes é usado alguma coisa. Eu diria o seguinte, a psicologia junguiana tem alguns vácuos, alguns hiatos. E eu creio que esses hiatos, eles são importantes como lugares de respiração. De respiração. Como são os nossos pulmões que são vazios. Né? Então, quando eu falo em respiração, significa que tu te utiliza de um sistema, né, vamos dizer assim, e adapta a própria questão da individualidade da pessoa que tu estás recebendo. E respira junto com ela. Né? Agora, quando nós estamos iniciando na teoria, a gente tem uma determinada necessidade inicial de, vamos dizer assim, receitas de bolo prontas. E é aí que surgiram, eu entendo, os neo-jungianos.
tá? Então, por favor, não é uma questão de ser a favor ou contra, são questões de escolhas, tá? Então, assim, para Jung, existe um eixo principal de funções e um eixo auxiliar ou secundário. Então, um eixo primário e um eixo secundário, ou um eixo principal e um eixo auxiliar. Tá? Então, vamos dizer assim, aqui coloquei a primeira cruzinha, tá? Então, dentro do eixo principal, tá? Existe a função pensamento e a função sentimento. Fala, Audrey. Não? Sim, eu me lembrei que eu estudei na faculdade um teste chamado Quati, que tinha essas funções. Aí eu queria perguntar se foi algo dos neo-jungianos ou se foi dos Foi. neo-jungianos. Aham. Tá? Assim, então, quando eu faço esse desenho, tá? Aqui embaixo, eu vou dizer dessa forma, pode estar o sentimento aqui em cima, pode estar o pensamento aqui embaixo. Tá? Mas no eixo principal, então, ou as pessoas são pensamento, como função principal, ou elas são sentimento, como função principal. Qual é a diferença? Tá? E essa diferença é difícil. Por quê? Eu vou dizer dessa forma. Pensamento diz o que as coisas são. E sentimento não é, gente, emoção. Tá? Sentimento é também uma função racional. Tá? Vamos dizer assim, vou pegar os objetos. Eu prefiro essa caneta do que essa. Ou eu gosto mais dessa e gosto menos dessa. Eu estou fazendo exemplos simplórios, tá? Mas é escala de valores, que não tem nada a ver com acesso de raiva, que são coisas diferentes. Que até podem estar baseados em sistemas de valores. Ok? Mas eu estou falando da função racional do sentimento. Ok? Então, o pensamento, a maioria das pessoas tende a pensar que a sua função principal, tá, é justamente a contrária. Por quê? Depois eu vou explicar. Porque quando uma função psíquica ela está na consciência, ela é diferenciada. Enquanto a outra, ela tem uma característica obsessiva. Tá? Então, eu diria o seguinte, na nossa sociedade, frente aos valores que a própria sociedade tem, eu responderia para início de conversa que aproximadamente 90% de nós temos função pensamento como principal. Então, quando nós sentimos, eu vou usar uma expressão do Jung, não é a gente que sente, é os sentimentos que nos têm. Não somos nós que temos sentimentos, são os sentimentos que nos possuem. E isso é a característica obsessiva.
Então, eu vou dizer dessa forma. Junto à função principal, existe uma das duas funções secundárias que também são irracionais. Tá? Que ou é a percepção, e aí tu coloca todos os 5 sentidos, e tá aí outra função complicada, tá? Que é a intuição. Na maioria das vezes, o Jung coloca a intuição como a possibilidade da percepção do inconsciente. Tá? E eu tenho uma outra definição particular. Eu diria que a intuição é entender a lógica do tempo. Como assim? É que absolutamente todas as histórias possuem uma lógica. Né? Isso me lembra um pouco a Von Franz. Ela dizia o seguinte, que o verbo que se utiliza para as histórias é o mesmo verbo que se utiliza para a matemática. É o verbo contar. Então, absolutamente todas as histórias possuem uma lógica. E, em parte, quando nós fazemos uma anamnese, é conseguir justamente entender a lógica da história do paciente. E se tu entende o andamento das coisas como vem vindo, é fácil fazer a projeção do que é que vai acontecer. Ok? Eu vou passar para o outro slide, para que vocês entendam aqui. Está aqui. Então, eu mostrei para vocês no outro slide uma cruz. Né? Aqui está ela. Está um pouquinho torta. Tá? Mas vamos dizer assim, se eu entender que essa bolinha aqui é a consciência, e isso aqui é a linha, né? Vamos dizer assim, que divide a consciência e o inconsciente, então fica fácil agora na forma, né? Vocês viram um pouquinho aí a tela do celular ou do computador e vocês vão achar a cruz aquela que eu desenhei. Tá? Então, o que é que existe na consciência? Né? Existe uma das funções principais auxiliada por uma das funções secundárias. Então, eu diria, ou vai ser pensamento com intuição, ou vai ser pensamento com percepção, ou vai ser sentimento com intuição, ou vai ser sentimento com percepção, já falei, vai intuição, vamos lá. Uma das duas. Tá? E, consequentemente, as outras duas funções ficam no inconsciente. O que mais que nós podemos colocar aí, né, para entornar o caldo? Né? Junto das funções, né, existe o sentido da energia psíquica. Agora ficou bom. Agora ficou complicado. Repete porque deu nó. Isso! Então, Fabiane, tá? Supondo que aqui na bolinha da consciência
tá? Eu vou falar em 90%, tá? Pensamento na função principal e que percepção seja a função secundária. Ok? Tá? Essa aqui é a linha que divide a consciência e o inconsciente. Então, aqui no inconsciente está o sentimento, como função principal no inconsciente, e a intuição como secundária e unida a. Elas se unem dentro do inconsciente, elas não se separam. Ok? Agora vamos para a tendência da maioria das pessoas dentro de uma civilização ocidental. Então, aqui na consciência fica a extroversão. Ok? Então, a pessoa vai ter um pensamento extrovertido como função principal e, consequentemente, como compensação, o sentimento vai ficar introvertido. Ou seja, quando ela começar a sentir, ela fica quieta. Ela não consegue se expressar. Agora, e se for o contrário, Georgia? Pode ser o contrário? Pode. Ela tem um pensamento introvertido e um sentimento dentro do inconsciente extrovertido. Deu nó? Agora eu me confundi todo. Nó não não deu, mas a imaginação vai longe. Eu me perdi agora. Não. Nó aqui não deu, não, mas a imaginação do quer dizer... extrovertido no inconsciente vai longe. Sim, e aí são os outros, né? Porque pode ser uma grande projeção, são os outros que têm que se manifestar. Levando em conta que o inconsciente é projetado, Sim. Então essa extroversão do sentimento é projetado. Sim. Quem é que tem intuição como função secundária dentro da consciência? Vocês sabem? Eu nem me arrisco, eu prefiro ficar quieta, é tanto nó na cabeça. É que eu tenho intuição como função secundária na consciência. Então, assim, a maior dificuldade que eu tenho é quando eu largo a chave num lugar diferente do chaveiro, que eu não encontro mais. E que eu posso estar passando por cima dela e eu não enxergo. Né? Então, eu sempre conto para as pessoas, para que elas riam, né? Que meu esposo já achou o cartão do meu banco dentro da geladeira. E seguidamente dentro do consultório, né, eu tenho umas poltronas lá vermelhas, né, e um quadro é cinza, né, vamos dizer assim, com preto, né, e as pessoas olham assim e perguntam, mas não eram as poltronas pretas e o quadro vermelho? Ou seja, né, houve uma deficiência de percepção. Né? Então, eu sempre digo, ó, cuidado, não falem para mim a palavra chocolate, porque eu começo a sentir o gosto do chocolate, sentir o gosto do chocolate, daqui a pouco eu estou lá no supermercado. É uma obsessão.
Então, eu queria saber quem é que tem aí intuição, né, no inconsciente para saber como é que é. E, de repente, as pessoas perceptivas, né, com a percepção dentro da consciência, né, vamos dizer assim, elas veem as situações com perfeição, elas se coordenam dentro das suas próprias percepções, elas sabem se está doendo, né, vamos dizer assim, o fígado ou o estômago. Eu só tenho dor de barriga, é a coisa pior que existe, eu não sei o que é que dói. Nem me fale que essa semana eu fui parar no hospital porque eu achei que eu tava com dor de barriga, mas era uma pedra no canal ureter que tava travando tudo. Viu? E eu acho que eu tô me encaixando aí também, viu? De achar que é tudo, generalizar tudo aí, ó. Eu também não sei identificar nada, não. Há um tempo atrás, há uns meses atrás, Fabiane, eu fui no médico, né, e dizendo que eu estava com uma dor na virilha, ele ficou apavorado. Era hérnia de disco. Era o reflexo dela que batia na virilha. O inconsciente dela estava localizado lá. Gente, eu vou encontrar vocês de novo, né? Nós estamos encerrando o nosso horário. Eu vou encontrar vocês de novo daqui a 15 dias. Eu sei que nós não fomos muito adiante na leitura, tá? Mas eu acho que foi bem interessante e bem importante a nossa discussão. Concordam? E eu achei bem divertida e eu acho que é assim que a gente aprende. Podendo dialogar, podendo contar piadas, se divertir, trazer as dúvidas, tá? Então, se vocês puderem estar presentes de novo daqui a 15 dias, eu agradeço muito, né? Porque a gente vai poder se divertir de novo. Eu vou parar aqui a gravação e... Ok, de compartilhar o conteúdo, né? Michele, Audrey e Fabiane, muito obrigada. Estava ótimo, eu adorei encontrar vocês, tá? E eu espero que a gente se encontre de novo daqui a 15 dias. Para o Ok? próximo encontro fica o mesmo subcapítulo? O mesmo, a gente fica nos capítulos em grupo de estudos quanto tempo for necessário até que vocês achem que a gente esgotou. Então, não importa se a gente estudou um parágrafo. Não importa. O que é importante é que vocês se utilizem do nosso encontro para poder pensar em vocês mesmas, para poder refletir, para ter outras perguntas. Ok? É para isso que serve o nosso encontro. Tá certo? Vou parar de gravar aqui.